Bom, e hoje vamos estar falando de grana, né, da divisão de dinheiros da Fórmula 1. Existe um acordo que chama esse Acordo de la Concórdia, feito há muitos e muitos anos atrás, lá no começo da Fórmula 1. Vamos explicar, vou tentar fazer um negócio bem resumido, mas esse acordo ele veio lá de trás por um único motivo. A Fórmula 1 começou a crescer, querer fazer mais corridas e as equipes não tinham dinheiro para acompanhar, né? Então, ou apenas uma ou duas equipes tinham esse dinheiro. Então, foi junto com o promotor, eles chegaram a um acordo e falaram, para a gente ir, a gente precisa de dinheiro. Como é que faz? Senão a gente não vai, a gente só vai fazer as corridas aqui por perto. E o promotor, obviamente, estava vendendo direitos e ele precisava de todas as equipes. Então, eles chegaram nesse acordo onde eles rachariam os direitos conseguidos pela televisão e aí sobraria um dinheiro para as equipes, né, poderem viajar e sair ali de perto de casa. Então, obviamente, isso foi evoluindo. Bernie Ecclestone foi o cara que mais conseguiu fazer isso da forma dele, manipular de conseguir, né, essa briga de egos entre Ferrari, né, uma tem que ganhar mais que a outra, só que com o passar dos anos, teve uma briga muito grande, né, ali, porque sempre uma Ferrari achando que a Ferrari que ela é mais forte que a Fórmula 1, e depois a entrada da Mercedes, a mesma coisa com a Red Bull. Então ele teve que sempre dançar ali de uma forma diferente. A gente vai explicar um pouquinho como é que funcionava, e o último acordo foi em 2017, né, o mais recente, já com a entrada da Libermedia, já com uma Fórmula 1 já americanizando, né, a Fórmula 1 para ficar um negócio mais equiparado entre as equipes. Então vamos lá, isso aqui é o que tinha antes e o que tem ainda hoje. Eles têm primeiro, vamos falar do valor, em torno de 2 bilhões,2 é a estimativa. Isso aqui não é divulgado, de novo, é um valor estimado, onde as equipes falam por baixo dos panos ali para os mais próximos, mas não é um valor divulgado. Então, em torno de 2,2 bilhões de dólares é o tanto que eles arrecadam de direitos de televisão. Disso aí, 800 milhões fica com a Liberty, que é para fazer o campeonato, para fazer as operações dela, como ficava na época para o Bernie Ecclestone. Outros 400, em torno de 400, eles dizem que é para um fundo de reservas ali, também fica com a categoria. O que sobra, 1 bilhão de dólares, né, a gente está falando mais de 5 bilhões de reais, para fazer o rateio entre as equipes. É muito dinheiro, por isso que quando a gente vê uma McLaren pagando o Daniel Ricciardo, o salário dele, para mandar embora, deixar em casa pagando ali milhões, é justamente pensando no quê? Contratar um piloto com mais performance para conseguir chegar um pouquinho mais na frente no campeonato e recuperar esse dinheiro que eles deixaram, né, continuaram pagando o Ricciardo. Então essa conta fecha, às vezes, de você mandar um piloto bom embora, mesmo que o salário dele é alto e que você continue pagando. Então, começa com um dinheiro de participação. Todas as 10 equipes, né, elas ganham um X para participar do campeonato. Por isso que as equipes são contra a entrada de novas equipes. A Andretti vem sofrendo muito isso porque eles não querem rachar esse bolo. É estimado aí que para entrar uma equipe nova hoje na Fórmula 1, eles têm que ficar pagando por um tempo ali 20 milhões a mais. Por quê? Para ser aceito e para as outras equipes não perderem com esse rateio de uma nova equipe entrando. Depois vem um dinheiro que é dado de acordo com o campeonato. Quer dizer, quem ganhou leva mais e quem chegou em último leva menos. Até aí tudo normal, sem nenhum problema. Aí começam algumas mudanças. Sempre a maior briga, que aliás isso acontece em qualquer categoria, aconteceu nos Estados Unidos na época até que eu andava, de dividir Indy com IRL e separar, né? Você começa uma briga de egos entre promotor e equipes. Quem que manda mais, né? No fundo, eles precisam estar sempre muito bem alinhados. Se o promotor ganha muito, as equipes pouca, eles podem se unir e sair fora e deixam o promotor na mão. Se for ao contrário, também o evento não acontece. Então precisa ter sempre um equilíbrio entre os dois. No caso, o que o Bernie Ecclestone com o tempo foi achando, né? Ele precisava de 4, 5 equipes para se apoiar mais forte nelas. Então, de uma forma, ele começou a dar um valor a mais, além do campeonato. Eles podem chegar, independentemente se é último ou é primeiro, ele criou um valor a mais por equipes as mais prestigiosas, né? Então, da cabeça dele, que não é muito difícil realmente de ver, eles tinham um acerto com Mercedes, que era, né, recente, era uma recém-entrada, mas obviamente é uma Mercedes, depois Ferrari, Red Bull, que entrou recém nos mundos recentes da Fórmula 1, e depois você tem uma tradicional McLaren, que também recebe esse dinheiro extra, e a Williams, que está lá atrás, mas também toda pela tradição
mas que com o passar do tempo foi deixando meio de lado, porque foi vendida e tudo mais. Mas até 2017 seguiam esse sistema. Com a entrada da Liberty, eles começaram a falar assim, não, espera aí, isso aí tá, a gente precisa mudar isso, né? Obviamente quem ganha mais não queria, né, que mudasse, e é justamente quem manda, né? Se eles ficarem chateados, eles caem fora. Para se ter uma ideia, até 2017, um valor, né, uma porcentagem estimada é que as melhores equipes ficavam em torno de 20% desse 1 bilhão, ou seja, 200 milhões, né? Com uma diferença, obviamente, entre elas. E a piorzinha lá que terminava em último pegava só 4%. Nessa nova proposta, o que dizem, né, que esse acordo ficou muito próximo da melhor ganhar 14% e da pior 6%, ou seja, dá uma equiparada. Só que a Liberty Media voltou com o cost cap também, que é o limite de gasto. Quem gastava 700 milhões recebia, no caso, uma McLaren, uma Ferrari 200 e o resto completava ou da empresa ou de patrocínios. Já agora, eles têm um cost cap de esse ano vai ser 135 milhões. Então, se a gente for pegar isso como base, a equipe que venceu o campeonato, ou as melhores, elas vão receber 140 milhões. Quer dizer, praticamente, sem nenhum patrocínio no carro, nenhum nome, já pagou todo o orçamento da equipe. Lembrando que está de fora aí o salário do piloto e o salário dos 3 principais dirigentes da equipe. Também marketing não conta, mas quer dizer, já é uma bela ajuda. O suprassumo seria onde você estivesse num ponto onde praticamente todas as equipes estariam recebendo uma grande parte aí só desses direitos de televisão, porque daí o patrocinador entrando, não entrando, né, fica mais fácil até do patrocinador entrar com menos dinheiro e fazer a categoria acontecer. O grande problema foi sempre a Ferrari, e continuou sendo, esse não deu para engolir, né? A Ferrari bate o pé que se ela sair, né, a Fórmula 1 não é a mesma né, e fica sempre nessa ameaça. Então, sempre teve né, uma briga muito grande com elas. A Liberty Media conseguiu domar todo mundo, mas a Ferrari parece que ganhou um orçamentinho a mais aí. Quem teve que engolir seco, principalmente, foi Toto Wolff, porque ele fala o seguinte, por que eu tenho que né, engolir o que a Ferrari tem a mais do que eu? Tem a tradição, ela é a primeira, né, o motivo desse a mais é que falam que ela é a primeira né, das equipes, então ela tem um direito a mais. Só que ele fala, né, o Toto Wolff reclamou muito na época, em 2017, por causa da Red Bull. Falou, ó, eles estão aceitando ganhar menos porque eles têm 2 equipes, então na verdade eles ganham o dobro do que eu. Mas também gasta o dobro. Então é aquela briga que nunca para, mas o fato é que a Ferrari continua com essa vantagem. Então, quando a gente fala, né, o que todo mundo perguntou logo que entrou o cost cap, isso veio para equiparar as equipes e nada aconteceu, né? Você continua com as 3 melhores disparando na frente e o resto ficando para trás. A gente vê uma competitividade muito grande já no meio, né, do grid da Fórmula 1, tirando, a última, a Williams ou uma outra ali que essa briga aqui está sempre muito interessante. Só que a gente precisa lembrar que mudou o regulamento, sempre que muda o regulamento, muda toda a estratégia, né, sempre você pode ter aquele pulo do gato. E também, vamos pensar que essas 3 equipes aqui, Mercedes, Ferrari e Red Bull, por muitos anos, eles gastaram muito mais dinheiro em tecnologia, em engenheiros, em horas de túnel de vento, né, engenharia, do que o resto, mas sim mais que o dobro. E esse conhecimento não vai embora, esse conhecimento fica com as pessoas que estão nas equipes. Então, por mais que hoje eles tenham um orçamento igual, eles têm um conhecimento muito mais forte do que o resto. Então, eu acredito que com o passar do tempo aí, precisa dar mais 2, 3, 4 anos, isso a tendência é que eles vão, né, roubam um engenheiro daqui, entra patrocínio, eu acho que a tendência da Fórmula 1 é começar a ter os carros muito mais parecidos, com um orçamento muito mais padronizado, aí sim a gente vai ver mais equipes andando na frente. Ainda acho que boas equipes sempre vão vencer, essas equipes aqui sempre vão estar fortes porque tem uma mentalidade de equipe vencedora, né? Isso, por exemplo, a gente vê na própria Stock Car, equipes, né, um regulamento super igual, mesmo motor, mesmo carro, o regulamento super travado em acerto, e você vê as boas equipes sempre andando na frente, ganhando os campeonatos. Só que pelo menos você dá chance para as equipes pequenas pegar pódio, vira e mexe, dar uma zebrinha, ganha uma corrida e andar muito próximo do bolo. Então, eu acho que a tendência, obviamente, nunca vai chegar no nível da Stock Car, porque são equipamentos e motores e tudo diferente, mas eu acho que a tendência é equilibrar
bastante isso aí. Então vamos ficar de olho, eu acredito muito que a Fórmula 1 está no caminho certo. E no próximo vídeo, terça que vem, a gente vai falar da prova de Las Vegas, que dizem que pode ser a maior da história da Fórmula 1.